Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, vindo aqui mais uma vez no canal Só Psicanálise para trazer para vocês mais uma elucidação que vai aí corresponder à playlist que tem como título A Clínica da Psicose, né? Tratando-se dessa playlist, eu quero continuar falando do inconsciente lacaniano. Eu quero continuar falando do inconsciente estruturado como uma linguagem, né? No vídeo anterior a gente viu aí a questão do significante, a gente viu a questão do significado, né? É muito importante você ter essa compreensão para entender inclusive o que eu vou trazer nesse vídeo aqui. Portanto, o link da playlist vai estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube. Acessa para que você possa, de fato, visualizar os vídeos a partir de uma ordem lógica de compreensão, tá bom? Para que assim você venha contextualizar-se acerca do assunto. Vimos anteriormente, né, a questão de que o significante não é fixo, ele desliza em uma cadeia associativa, ele vai se conectar a diferentes significados, né, de uma maneira que não necessariamente vai seguir uma lógica consciente. Aqui eu quero trazer para vocês mais uma premissa importante com relação ao inconsciente estruturado como uma linguagem. Eu trago para vocês a questão da metáfora e metonímia, que são conceitos utilizados por Lacan. Lacan também adota os conceitos de metáfora e metonímia, né, que são tirados aí da retórica, para daí então descrever os processos inconscientes. Então, gente, vamos explorar o que Lacan ele quer dizer quando de fato ele utiliza conceitos de metáfora, de metonímia, que são aí tirados da retórica. Então, ele descreve, tá? Ele descreve os processos inconscientes a partir dessa premissa também. E aí você pode estar se perguntando, cara, eu vi metáfora, metonímia, né, enquanto ali no ensino médio, na disciplina de português, né, figura de linguagem, o que é que isso tem a ver com a psicanálise? O que é que isso tem a ver, né, com o inconsciente? Lembrando, gente, que tudo que eu trago aqui, eu trago do básico ao avançado, tá? Porque eu falo também para estudantes que estão iniciando, né, tá? Então, por isso que eu falo de modo bem didático mesmo. Veja bem, vamos começar entendendo o que é retórica, né? E em seguida eu irei detalhar o que são metáfora, metonímia e o que são esses conceitos a partir de uma visão, né, lacaniana no que diz respeito aos processos inconscientes. Como que de fato ele aplica, né, esses conceitos à psicanálise. Então, o que é retórica, gente? Retórica é a arte de usar a linguagem de um modo eficaz para persuadir, para comunicar, para expressar ideias. Isto há de ser a retórica, que fora ali originalmente desenvolvida na Grécia Antiga. A retórica é o estudo das técnicas no que diz respeito à linguagem, mais especificamente no que diz respeito à argumentação, no que diz respeito à persuasão, no que diz respeito a discursos e textos. Então, na retórica, há muitas figuras de linguagem que de fato ajudam a enriquecer o discurso, tornando esse discurso mais expressivo, tornando esse discurso mais impactante. Como metáfora e metonímia, né, que são aí maneiras de usar palavras, que são aí maneiras de usar expressões para criar efeitos específicos.
como por exemplo comparação, substituição, associação. Então, o que de fato há de ser a metáfora? Vamos relembrar isso. Eu sei que provavelmente você já viu esse assunto, né, na escola, no ensino médio, figura de linguagem, ali em redação, ali em português, eu sei. Mas vamos captar novamente a ideia de metáfora. O que é metáfora? Metáfora é uma figura de linguagem que envolve a substituição, né, no que diz respeito a uma palavra, no que diz respeito a uma expressão. Vai envolver uma substituição de uma palavra, de uma expressão, por outra com a qual ela vem a ter alguma semelhança. Então, na metáfora, algo é descrito como se fosse outra coisa para criar um efeito de comparação. Então, um exemplo, você diz, ele é um leão no trabalho. Você está usando uma metáfora, né? Você não está dizendo que literalmente a pessoa é um leão, tá? Você está dizendo que ela possui características associadas a um leão, como a questão da coragem, como a questão da força, como a questão da determinação. Se você diz, o tempo é um ladrão, né? Você não está querendo dizer que o tempo literalmente rouba algo, né? Mas você usa dessa expressão para sugerir que o tempo, ele toma nossas experiências, ele toma a nossa juventude de uma maneira inevitável, né? O que é metonímia? Vermos o que é metáfora e o que é metonímia. É uma figura de linguagem também, sabe? Onde uma palavra, ela é substituída por outra que tem aí uma relação de proximidade com ela. Ou seja, vamos dizer que é uma relação de proximidade. Ou seja, uma relação de associação direta, ao contrário da metáfora. A metáfora, ela se baseia na semelhança. O cara lá é um leão no trabalho. Tá assemelhando o cara a um leão no quesito coragem, no quesito força, né, no quesito determinação. O tempo é um ladrão. Tá assemelhando o tempo a um ladrão, porque o tempo rouba nossas experiências, o tempo rouba a nossa juventude. A metonímia se baseia, não é nessa semelhança, mas é na proximidade, é na relação que existe entre os elementos. Então, se eu digo, por exemplo, vou ler Lacan, né? Aqui eu estou usando Lacan para substituir as obras escritas por ele. Eu poderia dizer, eu vou ler as obras escritas por Lacan, né? Mas eu estou usando o nome do autor como representante de suas criações. Então, isso é uma metonímia. Então, por exemplo, se o repórter fala, o Palácio do Planalto anunciou novas medidas. Neste caso, o Palácio do Planalto substitui o governo brasileiro, usando o lugar sede do governo, né, para daí então representar o grupo de pessoas que trabalha naquele local e toma decisões. Então, é uma metonímia. Então, gente, Lacan, ele utiliza os conceitos de metáfora, de metonímia, para, de fato, explicar como que o inconsciente opera. Como que o inconsciente opera. Ele sugere que os processos inconscientes se organizam e se expressam por meio dessas operações também. Essas duas operações, metáfora e metonímia. Para Lacan, a metáfora é um processo de substituição de um significante por outro. Assista o vídeo anterior para entender significantes, tá? Como que eles operam no inconsciente.
Então eles vão operar com base na metáfora, a partir de um processo de substituição de um significante por outro. No inconsciente, isso significa que uma ideia, que um desejo, ele pode ser substituído por outro de uma forma simbólica. Então, por exemplo, um paciente ele sonha que está escalando uma montanha. No sonho, a montanha é muito difícil de escalar e ele sente medo de cair, né? Então veja, a montanha ela pode ser uma metáfora para um desafio, para um obstáculo na vida desse paciente, como um problema no trabalho, uma dificuldade emocional. A escalada representa o esforço necessário para superar esse desafio, para superar o medo de cair. Então, na análise, o profissional, né, psicólogo, terapeuta, psicoterapeuta, analista, né, o profissional que trabalha com a psicanálise, ele pode ajudar o paciente nesse sentido a entender que a montanha no sonho não é uma montanha real. Não é uma montanha real. É uma representação simbólica de algo que de fato o paciente está enfrentando na sua vida real. Essa substituição, né, a montanha pelo problema, é um exemplo de metáfora inconsciente. A metonímia, por outro lado, é um processo de associação. No inconsciente, uma ideia ela pode se associar a uma outra ideia. Por quê? Porque elas são similares. Ou melhor, não porque elas são similares, não porque elas são semelhantes, como na questão da metáfora, mas porque estão próximas, tá? Cuidado para não confundir como eu fui confundindo agora. No inconsciente, né? Quando há uma substituição, como no caso do problema pela montanha, a montanha substitui o problema ali no sonho, né? No inconsciente, uma ideia ela pode se associar a outra, não porque são semelhantes, não porque têm o mesmo sentido simbólico, mas porque estão próximas em algum sentido emocional, em algum sentido psíquico. Então, um exemplo. Um paciente ele fala de modo incessante sobre sua casa. A minha casa ela tá cheia de problemas. E ele fala sobre os problemas da casa durante a sessão. Ele não menciona diretamente a sua família, mas ele continua trazendo, né, memórias de sua casa de modo constante no setting terapêutico. A casa pode ser uma metonímia para a família, para a infância. A casa, que é um local físico, está aí associada emocionalmente aos sentimentos, às experiências de viver com a família. Então, falar de casa pode ser uma maneira indireta de expressar sentimentos sobre a família. Então, gente, em um contexto analítico, o profissional que está ali trabalhando com a psicanálise, ele pode perceber que o paciente, ao falar sobre a casa, está, na verdade, falando das questões familiares não resolvidas. O termo casa, ele não está sendo usado como uma metáfora, porque ele não está substituindo a família pelo fato de a casa ser semelhante à família. Não é sobre isso. Existe uma proximidade. Existe uma proximidade, casa-família. Afinal, o lar, né, é uma ideia aproximada do que há de ser a família. Então, estamos diante de uma metonímia. Por quê? Porque está associado diretamente às experiências emocionais, às memórias familiares. Tá? Então, casa não substitui família. Não substitui família. Casa se aproxima disso que há de ser o convívio familiar. Já o leão,
Ele pode ser um substituto para o homem. Por quê? Porque ele é uma ideia representativa do que há de ser a virtude desse homem. Força, coragem, determinação, né? Então, Lacan ele usa esses conceitos que são da retórica para explicar que o inconsciente não é um reservatório de pensamentos caóticos. Estamos diante de uma estrutura organizada, né, segundo as regras da linguagem, né? E quando você entende como que metáforas e metonímias funcionam no discurso do paciente, você pode ajudar o paciente a, de fato, elaborar significados que estão implícitos. Elaborar conexões ali inconscientes que influenciam seus pensamentos, que influenciam seus comportamentos conscientes. E por que isso é importante, né? Ao utilizar metáfora e metonímia, o profissional ele consegue acessar o significado latente do discurso do paciente. Aquilo que não é dito diretamente, mas que emerge através das substituições, através das associações. Substituições, metáfora. Associações, metonímia. Ao compreender como que de fato essas figuras operam no inconsciente, é possível desvelar desejos, medos, traumas, né, que de fato influenciam a vida do paciente. Então, gente, ao adotar metáfora e metonímia, Lacan ele oferece uma forma sofisticada, vamos dizer assim, de entender o inconsciente, mostrando que ele opera de maneira semelhante à linguagem humana, usando substituições, metáfora e associações, metonímia, né, para de fato expressar conteúdos reprimidos, conteúdos desconhecidos. Então, essa abordagem ajuda os psicanalistas, né, a de fato desvelar, interpretar os significados implícitos nos discursos dos pacientes, revelando de fato o funcionamento implícito do inconsciente. Próximo vídeo eu continuo a falar de metáfora e metonímia para que isso venha a ficar cada vez mais clarificado no que diz respeito a esta operação inconsciente, tá bom? Mas guarda isso para você: metáfora, substituição; metonímia, associação. E no próximo vídeo vou esmiuçar didaticamente ainda mais para que você possa entender como essas figuras, como que o inconsciente opera por meio dessas figuras de linguagem, tá bom? É isso, gente. Para quem não me conhece, eu sou Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, trabalho a partir do viés psicanalítico. Se você estiver em busca, né, de um acompanhamento psicológico, um processo psicoterapêutico com base na psicanálise, você pode vir aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube, tá? Você entra em contato comigo através do meu WhatsApp, tá? E eu vou te passar informações importantes, né, quanto a como que se dá esse processo comigo, tá bom? Então vem aqui no comentário em destaque que você vai encontrar aí o meu WhatsApp. Como eu atendo 100% online, eu atendo em todo o Brasil, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.